vocês, aqui é Stephanie Pereira e nós vamos começar hoje mais um episódio do Seja Eco Podcast. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre não seja enganado. Isso mesmo, como assim não seja enganado? Enganado sobre o quê? Enganado sobre os falsos profetas, sobre tudo aquilo que tem uma aparência boa, mas que na verdade é mentira. A Bíblia já nos alerta sobre isso há muito tempo atrás. E mesmo assim, infelizmente, pessoas vêm sendo enganadas, especialmente por conta dessa influência que a internet tem hoje nas nossas vidas e que todo mundo fala o que quer, sem filtros, e nós muitas vezes somos pegos por informações que não são verdadeiras e isso entra no nosso coração e acaba trazendo engano. Então, cuidado! Hoje eu gostaria de falar sobre um caso que chamou muita atenção, eu não conhecia, eu fiquei sabendo em uma das aulas do curso de teologia. E eu acho importante falar sobre isso, para que a gente perceba quão problemático é não ter clareza do que a Bíblia fala, não ter clareza espiritual e nos deixar enganar por essas pessoas, que são lobos em pele de cordeiro. Vamos lá. Se você não conhece, tem na internet sobre Jim Jones, cuidado porque dá muito gatilho. Esse cara, o Jim Jones, ele foi o fundador de uma seita religiosa que o nome era Templo dos Povos. Ele é um norte-americano que viveu entre os anos de 1931 até 78, onde ele se suicidou e levou quase 1000 pessoas a cometerem suicídio. Inclusive, dessas pessoas que cometeram suicídio, mais da metade, que foram pais, eles assassinaram suas crianças. Ao todo, são em torno de 918 pessoas que eram membros dessa seita e que foram estimuladas por ele a cometer suicídio, fora pessoas que eles assassinaram, como um congressista aqui norte-americano que foi lá na Guiana, porque isso se passou lá, em Johnstown, foi lá para tentar ver o que estava acontecendo e acabou sendo morto. O que acontecia? Esse Jim Jones, ele começou a pregar nessa seita, e começou a ganhar fama, popularidade, e ele tinha uma ideia popularista mesmo e desse conceito de viver em comunidade bem e que tudo é bom e igual para todo mundo e que é uma ideia, entre aspas, muito bonita, mas infelizmente junto com isso ele trouxe muitas outras coisas que acabaram levando as pessoas a seguirem por caminhos que não eram muito bons. Quando esse congressista, que é o Leo Rain, ele foi lá em Georgetown, na capital da Guiana, para poder ver o que estava acontecendo, porque ele tinha ouvido relatos, que não estava sendo muito bom o que o Jim Jones estava fazendo lá. Ele percebeu que realmente aquilo não era bom e ele tentou voltar quando ele foi assassinado. E na gravação que encontraram, o Jim Jones ele fala que por conta daquilo, as pessoas que eram os americanos não iam deixar eles em paz e esses inimigos iam tentar, perseguir eles e por isso eles deviam morrer. E ele foi responsável por um dos maiores suicídios em massa, se não o maior de toda a história da humanidade. Por que eu tô falando isso? Esse cara era um líder religioso. Aqui nos Estados Unidos ele começou com essas ideias e começou a estimular pessoas a seguir essa seita dele. E depois ele foi pra lá, pra Guiana, e lá ele conseguiu não só estimular pessoas a seguirem uma seita, como ele também conseguiu fazer com que pessoas se matassem suas crianças com veneno. Gente, isso é muito grave. Imagina o que se passa na cabeça dessas pessoas, o que se passou, acreditando que eles estavam fazendo o correto, que eles estavam seguindo a um Deus, que eles estavam realmente abrindo mão de suas vidas em um ato revolucionário para o bem. Isso é no mínimo loucura, mas ele conseguiu fazer isso. Através de uma loucura, ele conseguiu influenciar quase 1000 pessoas ao suicídio. Assim como a gente vê na história da humanidade, homens como Hitler, que conseguiu influenciar muita gente na Alemanha nazista a matar outras pessoas achando que aquilo era correto. A única grande diferença que existe aqui entre o Jim Jones e o Hitler é porque eles eram líderes em formas diferentes. O Hitler era um líder político e o Jim Jones era um líder religioso, um líder espiritual, se é que eu posso assim dizer, dessa seita. E por que eu estou tocando nesse assunto? Mais uma vez, hoje nós achamos vídeos e mais vídeos na internet, hoje nós seguimos pessoas que nós não conhecemos o contexto de vida, que nós não sabemos pessoalmente se são pessoas realmente de Deus e que ficam ensinando e pregando muita coisa para nós e muita coisa que não está na palavra ou que está, mas eles distorcem para poder colocar em nossas mentes ideias que são erradas. Cuidado, por favor. A Bíblia diz em Mateus 7, dos versículos 15 a 20, isso aqui. Cuidado com falsos profetas.
Eles vêm a vocês vestidos em peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. A Bíblia também diz, pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga? A Bíblia fala que nós devemos conhecer as Escrituras justamente para não sermos enganados. Existe um versículo que diz que chegaria um tempo onde os falsos profetas estariam operando tanto que, se possível, até os escolhidos do Senhor seriam enganados. E como a gente não se deixa enganar? Lendo a palavra, orando, tendo essa comunhão, esse relacionamento com Deus. Por favor, cuidado para quem você está dando o seu ouvido. Eu gravei um outro vídeo falando sobre as influências, que fala muito sobre isso. O cuidado que a gente deve tomar com aquilo que nós ouvimos, com o que nós vemos, com as pessoas que nós damos ouvidos. O cuidado que nós devemos ter para com o nosso coração. Cuidado. Cuidado para não se deixar enganar. Esse cara, ele conseguiu enganar quase 1000 pessoas. Ele conseguiu fazer pais matarem seus filhos envenenados. Ele conseguiu fazer pessoas tomarem veneno e se suicidar. Ele, inclusive, se suicidou junto com esse povo. Num discurso de coisas bonitas, num discurso de revolução, num discurso de nós precisamos fazer isso porque senão os nossos inimigos irão fazer conosco. Cuidado. Cuidado porque durante toda a história da humanidade nós vemos pessoas surtadas, pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo para poder trazer prejuízo e dano para nossas vidas e para a sociedade, dentro e fora do ambiente religioso. Então, muito cuidado com todos os discursos bonitos, mas que na verdade são só aparência. Cuidado para não deixar a voz da mídia, a voz das agendas populistas, a voz de tudo aquilo que aparentemente é bom, na verdade trazer dano. Cuidado com quem prega amor, mas vive injustiça. Cuidado para quem prega tolerância, mas é intolerante. Cuidado para quem levanta uma bandeira de igualdade, quando na verdade não respeita a sua liberdade de pensar diferente. Cuidado para não ser essa pessoa. E quando eu falo isso, eu falo dentro da vida religiosa, mas eu também falo fora da vida religiosa. E especialmente estou falando para cristãos nesse sentido de pregar um falso evangelho, porque se você realmente quer ter um relacionamento com Jesus, você precisa ir na palavra. Caso contrário, muito facilmente você pode estar indo, como diz uma amiga minha, de tobogã para o inferno e dando risada, achando que tá tudo muito bem. Porque hoje em dia não tem nada a ver. Tudo que nós ouvimos na nossa sociedade, dentro de ambientes cristãos que não são saudáveis, não tem nada a ver. Isso é coisa retrógrada, a Bíblia precisa ser atualizada. Oi? Enfim, tem pessoas que dizem isso. Estão pregando um falso cristianismo, estão pintando um Jesus bonitinho, Papai Noel, que não existe. Jesus é perfeito, Jesus é lindo sim, mas Jesus é amor e justiça. Jesus não é só o amorzinho colorido da Alice do País das Maravilhas. Não, gente. Cuidado. Deus é santo, Deus é justo, e a base do trono de Deus é justiça, juízo, é santidade. Cuidado. Então, nesse vídeo de hoje, foi para vocês pensarem direito, porque isso não é algo que aconteceu há muito tempo atrás. Toda essa tragédia se passou no ano de 1978. Entre aspas, foi ontem, né? Quando a gente pega, né? Tanto tempo que tem só de cristianismo, 2000 anos. Então a gente vê isso acontecendo no século passado. E pessoas que foram, infelizmente, né? Cativadas por esse discurso ideológico e religioso que não era bom. Cuidado. Essa é a mensagem de hoje. Eu entendi que eu deveria gravar esse vídeo para falar sobre isso, porque foi algo que me chocou, eu não conhecia essa história. E do mesmo jeito que um líder religioso conseguiu fazer isso com pessoas, né, dessa seita, muitos outros líderes, sejam líderes políticos, sejam líderes religiosos ou qualquer outra imagem de liderança, né, de influência que a gente tem, seja por cantores, seja por artistas, eles podem acabar nos influenciando para caminhos tortuosos. E não só para levar uma vida leviana e complicada, que vai trazer muito dano nessa terra, mas também para o que vem depois. A Bíblia é muito clara, só tem 2 caminhos após morte. Ou você vai para o céu e fica com o Senhor Jesus, ou você vai, infelizmente, sofrer eternamente no inferno. Não tem como decidir depois de lá. E para que a gente não se engane e tome o caminho errado, a direção errada,
a gente precisa conhecer a palavra. E nós conhecemos a palavra quando nós abrimos a palavra, nós oramos ao Espírito Santo e nós vamos lá e lemos e tiramos as nossas próprias conclusões. O apóstolo Paulo fala, prove de tudo e retém o que é bom. Quando você for numa igreja, quando você assistir um vídeo na internet, quando você tentar se politizar sobre algo, estude primeiro. Busque por discernimento, não se deixe influenciar por aquilo que você ouve. Às vezes as pessoas estão tão cegas que nem elas mesmas sabem o que estão falando, elas só reproduzem como papagaios. Não seja um papagaio, tá? Você tem uma mente. Você foi criado em imagem e semelhança do Senhor, você não é só uma marionete. Pense, repense e tome suas decisões da melhor forma possível para que você não seja enganado. Tá bom? É isso. Mais uma vez, como eu sempre falo, queridos, queridas, se você tem algum relato sobre algo parecido, algum caso que você queira compartilhar, ou se você simplesmente gostou desse vídeo e quiser ajudar, curte, comenta nos comentários aqui no YouTube. Se você estiver ouvindo no Spotify, você pode ir lá no canal do YouTube se quiser conversar também. Compartilha no Instagram, tira um print e me marca e eu vou estar feliz em compartilhar. E por favor, nos siga e assina o sininho nas inscrições para que você receba esses vídeos semanais. É isso. Beijos, fiquem com Deus. Não se esqueça, você tem uma voz, então venha fazer uma grande ressonância comigo. Seja eco!